Entendi, entendi. Conta comigo, tá? Você sabe que mais que um professor, um mentor, você tem um amigo aqui para a vida. Conta comigo em todos os sentidos. Eu estou aqui para te ajudar. Inclusive eu lancei esse livro aqui esse ano. Não sei se você chegou a ter acesso. É bem legal. É muito legal. Você vai ter uma visão do direito de família muito diferente. Nós temos várias doutrinadoras e doutrinadores que escrevem muito teórico, muito cansativo. E a gente precisa de uma linha de raciocínio prática. Então eu decidi escrever esse livro. Eu tinha escrito recentemente um livro de Direito Civil completo. Eu falei, não, eu vou aprofundar os estudos no direito de família porque os advogados precisam disso. Tem muita obra, né, obras que eu gosto, da Maria Berenice, da própria Maria Helena Diniz, mas quando você vai ler para atuar da forma prática, você se perde, porque é muita teoria, né? Então uma obra, é uma doutrina minha de direito de família, de A a Z, onde eu trago várias informações sobre divórcio, separação, partilha de bens, alimentos. Então, toda a parte de família, até a nulidade do casamento, eu trago aqui. Então, se você tiver a oportunidade, é muito legal esse livro, viu? Da editora Mizuno. Você vai gostar sim. O que eu queria te falar? É claro que nós podemos fazer um instrumento, né? Houve o divórcio, não a separação de corpos, porque eles estão na mesma casa, isso é muito comum, é muito normal, porque a gente falar de fácil divorciar não é fácil, né? Ainda mais quando tem filho, tem filha, então fica na mesma casa, é complicada essa situação, a gente sabe disso. Então, separaram de corpos, mas estão, na verdade, de fato, não de direito, né? Estão na mesma casa. Claro que um instrumento particular ajudaria, poderia ser lavrado um instrumento particular, dizendo, né, que tem direito dos bens até ali. Mas eu vou além. O divórcio, se ele já foi distribuído ou vai ser distribuído, hoje nós temos uma possibilidade de pedir a tutela antecipada do divórcio. E os juízes, pelo princípio da celeridade de economia processual, têm dado. Então o que os juízes estão fazendo? E isso no país todo. Eles dão o divórcio judicial no cartório, eles dão o divórcio de forma antecipada, através de uma liminar, uma tutela antecipada, e eles continuam com a ação, esse juiz, essa juíza, continua com a ação em relação à partilha de bens. Se a gente fizer o divórcio, ou se já estiver em andamento e a gente fizer esse pedido, mesmo que seja incidental, o juiz, provavelmente o juiz ou a juíza, vai concordar com o divórcio. A partir do momento que ele der o divórcio, ele já vai estancar. Porque tudo que for conquistado após o divórcio não entra na partilha. Entra na partilha de bens, os bens que foram conquistados até a constância do casamento, dependendo do regime. Mas a partir do divórcio, não. Então, claro que dá para fazer um instrumento particular. Mas se a gente quer trabalhar de uma forma mais segura, eu vejo que distribuir a ação de divórcio e pedir a tutela antecipada e manter só a partilha de bens é muito mais vantajoso para resolver a situação e não causar dúvida, né, contradição futura, do que fazer um instrumento particular. Entendeu, doutor? Entendi. Então por que não fazer só o divórcio no cartório? Já que não quer fazer uma ação judicial de divórcio, já que ela talvez assinaria um documento, né, um instrumento particular, em vez de ela assinar um documento particular, assina uma escritura pública de divórcio. O tabelião de notas, através do escrevente, ele pode fazer isso. Ele faz uma escritura pública apenas de divórcio e menciona nessa escritura pública que os bens serão partilhados no momento oportuno, ou já foram partilhados. Pode fazer isso também. Isso é comum também. Ah, tem filho menor, entendi. Então não tem jeito. Então tem filho menor, a gente fica impedido em virtude do cartório, né? Então um meio mais correto aí seria então a ação judicial, com a tutela antecipada do divórcio e deixa a partilha de bens, as outras situações. Se ele falar que não quer mesmo uma ação judicial, porque ele tem outros interesses, outras estratégias, aí o ideal seria o quê? Fazer o instrumento particular mesmo, né? Com firma reconhecida, mas não é algo 100%, porque nós temos muitas decisões pedindo a nulidade desse documento, né? A parte contrária pode pedir a nulidade desse documento e alegar que foi coagida, que foi induzida a erro, né? Então existe essa possibilidade? Existe. Mas eu sou muito fã, juridicamente pensando de forma prática, em fazer isso no judiciário, porque a gente se livra de qualquer problema, qualquer dor de cabeça futura.
Mas se a estratégia for realmente fugir do judiciário nesse momento, para não gerar publicidade, porque outras questões, né, que a gente sabe que acontece, aí nos resta fazer esse documento mesmo e pedir o reconhecimento de firma, né, 2 testemunhas, para dar um pouco mais de validade, um pouquinho mais de credibilidade a esse documento. Não torna porque o Superior Tribunal de Justiça ele já decidiu que é possível o divórcio mesmo os cônjuges, né, vivendo no mesmo teto. Por quê? Porque é muito comum no Brasil. As pessoas hoje elas casam e deixam de ser companheiras e passam a ser sócias, né? Então elas ficam morando juntas porque elas querem dividir despesa ou por dificuldade financeira, não consegue um largar o outro financeiramente. Então o judiciário entendendo isso em 2019, recentemente, né, ele decidiu que é possível sim você conseguir o divórcio mesmo que não existe uma separação de corpos, né? Mesmo que moram, os cônjuges, seja quem for, moram no mesmo teto. Necessariamente, o correto é a gente distribuir o divórcio e falar, juiz, eu quero a tutela antecipada em relação ao divórcio e a partilha de bens, vamos manter o processo até a decisão definitiva. Quando a gente faz dessa forma, o judiciário é implacável nisso, ele dá a tutela antecipada, porque é interesse dele, não vai atrapalhar em nada. Então ele dá o divórcio, você já consegue até pegar a ordem judicial e fazer o registro no cartório, né? A verbação na certidão de casamento de divórcio. Você já consegue, de fato, estar divorciado. Então o processo continua em relação à partilha de bens. No judiciário, eu posso até peticionar pedindo divórcio e informar que os bens serão discutidos em ação própria. Posso até fazer isso, mas qual que é o problema? Que o Ministério Público vai sempre passar pelo MP, ele vai implicar. Normalmente, nós fizemos isso no escritório aqui, o MP, o que ele fez? Ele deu uma manifestação dizendo que ele não concorda com a procedência do divórcio, uma vez que estão omitindo bens. E isso pode dar problema futuro, nulidade. O juiz foi na onda do Ministério Público e deu improcedência do divórcio. Isso aconteceu esse ano, né? O ano passado nós tentamos, também já deu certo. Então entra numa linha de risco. Pode até fazer, pode até dar certo, mas é importante a gente saber como o MP, o Ministério Público, vai implicar, provavelmente. Na verdade seria uma declaração. Uma declaração pode ser chamada de contrato também. O nome desse contrato é instrumento de pacto patrimonial. Instrumento de acordo de pacto patrimonial. Esse é o nome correto, né, o título. Aí dentro eu vou trabalhar com as qualificações e vou trabalhar com a divisão do patrimônio, vou falar do fim da relação. É um documento que tem muito juiz ou juíza que pode declarar nulo, né? Mas já é alguma coisa. Assinado, com firma reconhecida, com testemunha, ele causa um efeito psicológico. Às vezes a parte não vai atrás, não corre atrás. É mais um efeito psicológico do que propriamente uma prova. Em relação à segurança jurídica, eu vejo que é muito fraco, é perigoso. É muito melhor fazer um divórcio no judiciário, antecipar o divórcio e jogar para frente a partilha de bens, do que fazer esse documento. Serve? Serve. Pode ser que resolva ali naquele primeiro momento. Mas se a situação virar, né, o jogo virar e se tornar uma coisa litigiosa, o outro lado ele consegue até com uma certa facilidade pedir a nulidade desse documento por vício de formalidade. Vai entrar para a partilha. Esse é o risco. Ou seja, a gente faz um documento desse, reconhece firma, coloca 2 testemunhas, ele gera um efeito ali na hora, psicológico. Mas lá na frente, se algo acontecer, se a situação virar litigiosa, o outro lado vai pedir o quê? A nulidade desse documento, vai falar que o documento é inválido porque foi coagida, a parte foi coagida a assinar, vai pedir a nulidade por vício de formalidade, por falta de aplicação do artigo 108 do Código Civil. Então a chance desse documento não valer nada e ser declarado nulo no Poder Judiciário é muito grande, né? Instrumento de pacto patrimonial. Ou instrumento consensual de pacto patrimonial. De pacto patrimonial.
Ou seja, olha só, se for para efeitos psicológicos, ótimo. Mas se a parte contrária ficar com raiva, alguma coisa assim, procurar um advogado, uma advogada, nossa, ele vai bater aonde? Ele vai bater no vício de formalidade, porque esse documento não foi feito por escritura pública, não respeitou o artigo 108 do Código Civil. Ele vai bater na nulidade em virtude de ter incapaz no meio, criança, né, menor. Então, mais uma tese. E vai bater ainda que isso tem que ser feito dentro do instrumento processual. Ou seja, tem 3 teses para declarar nulo esse documento. A chance desse documento, de fato, se tornar nulo numa contestação, dentro de um recurso de apelação, numa própria ação autônoma, é muito grande, né? Então tem tudo para dar errado, né? Se ficar no âmbito amigável, tudo bem, vai servir, psicológico. Mas se alguém mudar o caminho, a origem do caminho, ele é um documento que facilmente vai ser declarado nulo, viu? É o divórcio, é o divórcio. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, porque se a gente faz o divórcio e pede a tutela antecipada do divórcio, o juiz, a juíza vai dar, o Poder Judiciário vai dar. A partir do momento que ele dá, e vai dar, né, vai julgar procedente, porque isso é comum no Brasil todo, acabou, criou um marco, né? Dali para frente, os bens que ele adquiria é dele, só dele, e os bens que ela adquiria é só dela. Então resolveu o problema. Não vamos ter uma nulidade, não vamos ter uma simulação, uma fraude, ela não pode declarar que foi coagida, resolveu o problema. Esse divórcio pode ser que dure 1 ano e meio, 2 anos, né, em relação à partilha de bens, vai avaliar o patrimônio, mas o problema do divórcio já resolveu. Como ele quer adquirir outros bens, já está adquirindo, seria o melhor dos mundos. É uma orientação muito mais segura, né, para ele não ter dor de cabeça amanhã. Eu não vejo a necessidade. Na verdade, eu sempre falo para os alunos que mais vale o feijão com arroz bem feito do que a gente querer fazer uma macarronada e a macarronada ficar salgada, né? E é verdade, né? Vamos fazer uma separação de corpos. Não tem necessidade. Na verdade, se é consensual, melhor ainda, faz o divórcio consensual, pede a tutela antecipada em relação ao divórcio e mantém a partilha de bens. Não é consensual porque ela não quer assinar, ela mudou de ideia. Dá para fazer do mesmo jeito. Faz a ação de divórcio, de litigiosa, né, vai pedir a citação dela, mesmo com a citação dela, o juiz ou a juíza vai antecipar o divórcio. Porque o divórcio, se um está pedindo, não tem como o juiz falar, não vou dar. Então é algo que ele vai dar. A briga é a partilha de bens. Mas o que ele está precisando nesse momento é um lapso temporal, uma marcação do lapso temporal. Uma decisão que fale, daqui para frente o que eu adquiri é só meu. E é isso que ele vai ter no primeiro momento, né? Não tem. Na verdade, o Brasil ele é muito preso aos regimes, né? O judiciário é muito preso aos regimes. Nós temos 4 regimes. União universal de bens, que já foi automático, hoje não é, tem que fazer pacto nupcial. Tem o parcial de bens, que é o atual, o automático, quando a gente não escolhe nada. Tem a separação final nos aquestos, que é um verdadeiro contrato, é utilizado por jogador de futebol, né? E tem a separação total de bens. No Brasil, o judiciário ele é muito preso ao regime. Então, mas só eu que ganhava dinheiro, eu era empresário. O judiciário, de forma unânime, vai falar, não, o seu regime é parcial de bens. O que você conquistou após o casamento é dos dois. Mas só eu trabalhei, não faz mal. É dos dois. A única exceção que nós temos é herança e doação, né? Herança e doação que dá para separar do jogo. Mas se não é herança e não é doação, não dá para separar. Acaba sendo dos dois, né? Então não tem como essa estratégia de falar, olha, só ele que conquistou tudo, o judiciário não vai acatar. Não temos uma decisão no Brasil nesse sentido. Na verdade, o divórcio, hoje, de forma pacificada no Brasil,
São poucos estados que os juízes falam, olha, pode resolver tudo na mesma ação. A maioria dos estados, os juízes pedem para desmembrar. Ó, ação de alimentos, guarda, é por fora, tem lei própria. Então a maioria dos juízes pedem para separar. Nós temos algumas exceções, né? O estado de Tocantins, os juízes lá, pelo menos em Palmas, eles gostam de unificar. Eles aplicam a celeridade processual, que na minha opinião acho que é o correto, né? Em vez de fazer 5 ações, faz uma só. Mas em regra, a grande maioria pensa o quê? Que é uma ação própria. É uma lei própria, então é uma ação própria, não entraria no divórcio. Entraria numa ação de alimentos. Eu só posso trazer para o divórcio quando é totalmente consensual. Se for por litigioso, teria que ser uma ação à parte. E se a gente está pensando aqui em fazer um divórcio turbinado, né, por mais que tenha bens a partilhar, se a gente começar a incluir questões de alimentos, aí o juiz não vai dar o divórcio. Então, o que é melhor fazer estrategicamente? Faz só ação de divórcio com partilha de bens, pede a tutela antecipada. Conseguimos a tutela antecipada, já resolvemos o problema. Porque tudo que for adquirido após a constância do divórcio é só dela e só dele. Resolveu. Aí, separadamente, faz uma ação de alimentos para regulamentar a questão de alimentos. Se ela já é regulamentada, faz a revisional, né? Hoje, a justiça é muito chatinha nesse sentido, né? Como que a gente consegue reduzir hoje os alimentos? Nós teríamos que provar a mudança de necessidade da criança ou do adolescente e a mudança da possibilidade. Então eu teria que provar que ele é empresário, ele perdeu espaço no comércio, perdeu algumas empresas, está endividado, então mexeu na possibilidade dele. E quando a gente fala possibilidade e necessidade, se eu não bater nesse binômio e conseguir provar as duas, né, um fator de mudança nas duas, eu não consigo fazer uma revisão. A revisão vai ser improcedente, a chance é muito grande. Porque o que foi estipulado foi com base no salário mínimo ou com base numa porcentagem do salário? Na verdade só foi pago de boca mesmo, né? E tá pagando. Entendi. O ideal é... Sabe o que eu faria? Porque a gente tem que pensar assim, já que tá resolvendo uma questão que é difícil, o divórcio, eu faria o divórcio com partilha de bens, tutela antecipada. O judiciário vai dar a tutela antecipada. Eu já me livro do problema dos bens que eu vou adquirir dali para frente. Resolvi. Por mais que eu tenha a ação de partilha de bens. Mas pelo menos a ação de partilha de bens é até onde ocorreu o divórcio. Do divórcio para frente, os bens novos não vão entrar. Então eu já resolvi o problema. Em paralelo, eu faria uma ação de alimentos no nome dele. Ele seria o autor. Por quê? Ele vai contar na ação de alimentos que ele é o pai, que ele já paga a pensão alimentícia, que ele só deseja com boa fé regulamentar. O judiciário vê com bons olhos. Porque o judiciário, na hora que pegar essa ação, o judiciário vai falar assim, opa, é o pai que é autor? Olha que legal, o pai ele quer regularizar, ele está com boa fé. O judiciário vai, a tendência é que ele dê. Ele acabe dando a procedência e regularizando. E eu sempre falo, né? Leva vantagem quem conta a história pela primeira vez. Como ele vai ser o autor da ação, ele que está contando a história pela primeira vez, né? Claro, conta comigo. E pelo incrível que pareça, gente, parece que é coincidência, né? A editora mandou a minha cota parte dos meus livros. E eu lancei esse ano esses 2 livros, ó. Direito de Família de A a Z, e esse aqui eu falo de inventário, partilha de bens, hold, planejamento sucessório, testamentos de A a Z. Então deu certo. Eu falo que eu sou um advogado civil, né, um professor civil, né? Eu amo o direito civil, então eu tenho códigos comentados de processo civil, de direito civil, tenho a minha doutrina de direito civil, eu só não atuo em outras áreas, previdenciário, trabalhista, criminal, porque aí são outros códigos, aí eu acho que não dá, quem faz tudo não faz nada. Se você atua no direito civil, dá para você atuar em várias vertentes do direito civil, mas é o mesmo código. Agora atuar em áreas diferentes, aí não dá, aí eu acho que é perigoso, aí você vai se machucar. Tá bom, tá bom. Boa tarde, prazer conhecê-lo.
Você tá muito bem representado, viu? Tá muito bem representado. Um excelente advogado, excelente ser humano. Tem uma hora que fala que vai fazer, tem uma hora que fala que não vai fazer, que vai procurar os direitos, uma hora fala que não. O divórcio, o lado bom do divórcio consensual é que ele permite tudo, né? O divórcio consensual, ele não tem litígio, não tem briga, é um verdadeiro acordo. Então, se tiver a possibilidade de fazer consensual, é sensacional. Porque o que vocês combinarem está combinado. A chance de dar certo e ser homologado é muito grande. O problema é se for por litigioso. Se for por litigioso, talvez ela contrate um advogado ou uma advogada que não seja do nosso time, de conciliar, de tentar resolver amigavelmente. Pode ser que seja um advogado, uma advogada totalmente litigioso, né? Gosta do litigioso, ou pelo menos acaba induzindo o cliente a seguir esse caminho, que é o caminho ruim. E aí é o problema, porque se ela for brigar pelos direitos dela, né, ela vai bater o Código Civil. O Código Civil diz o quê? Que é meio a meio. Né? Tudo que foi constituído após a constância do casamento é dos dois, é meio a meio, salvo as exceções. Então, na verdade, não tem muito o que discutir. É matemática mesmo, né? Não seria. Na verdade, criar a hold nesse momento, você só vai gastar dinheiro à toa. Não vai resolver o problema, não vai te ajudar, não vai blindar nada. A hold é interessante, depois que você resolver esse problema, aí para direcionar os bens futuros você faz, né? Para ter uma redução da carga tributária, é legal. Agora... Eu sei, eu sei. Eu vejo que nesse momento, qualquer ato que você tome, o judiciário hoje nós temos vários mecanismos, né? Eu vou trazer um exemplo. A semana passada eu fiz uma audiência com um aluno e eu pedi para o juiz para oficiar o banco, porque ele falava que ganhava 2.000. O juiz oficiou o banco, ele suspendeu a audiência e chegou o extrato. Ele ganhava 15 mil reais por mês, todo mês era depositado dia 5, dia 4. Então é difícil a gente maquiar as coisas hoje em dia, blindar o patrimônio. Então eu oriento tentar fazer de tudo para ser o quê? Consensual. Se não der, vai para o litigioso. No litigioso, vai ser dividido de forma igual, né? Igualitária. Então não dá muito para esconder ou para inventar alguma coisa. Você inventar alguma coisa nessa altura do campeonato, o risco de você sofrer um ato atentatório de indade da justiça é muito grande. Você vai ser penalizado através de uma multa. Eu não recomendo, não acho que não é... Tem coisa que dá para fazer, mas tem coisa que não dá porque o momento não permite. E nesse momento não permite. Mas sabe o que eu costumo fazer? Eu sempre falo para os alunos, quando nós queremos nos divórcio e a outra parte começa a nos enrolar, a melhor coisa que você pode fazer é distribuir o divórcio. Distribui, pede para citar ela. Pede para citar ela, ele. Por quê? Porque se ela resolver que o divórcio vai ser consensual, faz um acordo e fala, juíza, não precisa mais citar ela ou ele. Chegamos a um acordo, homologa, acabou. Agora, se a gente fica segurando muito o divórcio, o que vai acontecer? Vai passando 1 ano, 2 anos e o tempo é cruel. Você vai adquirindo bens, no papel ser casado, ela tem direito, os bens conquistados após a constância do casamento dos dois, ou seja, só vai complicar a situação. Então, nessa altura do campeonato, o que eu faria? Vou lá distribuir o divórcio. Se tornar consensual, ótimo. Não se tornou, pelo menos eu já distribuí, é um problema menos. E aí, hoje em dia, dá para pedir a tutela antecipada, né?
Dá para pedir a tutela antecipada para resolver a questão do divórcio e a partilha de bens continua. Mas pelo menos você se livra. Você faz um marco, né? É um marco inicial de uma vida nova em relação ao patrimônio. Você não corre o risco de ter mais prejuízo, entendeu? Tá bom? Entendi. Eu não faria, viu? Doutor Diego, eu faria o divórcio com a tutela antecipada, porque o juiz vai dar a sentença, o juiz ou a juíza da tutela antecipada, e já vai resolver o problema ali. Eu acho que fazer esse tipo de blindagem, ela pode usar contra ele. Se ela se voltar contra ele, ela vai falar, o advogado, a advogada dela, vai falar assim, olha, inclusive, olha o que ele fez. Ele criou uma empresa nova. Então vai usar isso como prova da má-fé dele. É aonde ele pode ter problema. Problema nas ações de alimentos, ela pode pedir uma indenização. Eu preferia ir pro feijão com arroz, que é a ação de divórcio com tutela antecipada. É. Vai ser meia. Na verdade, qualquer. Na verdade, qualquer vantagem econômica que você tenha, ela é meia, né? Ela vai receber. Você pode até fazer isso, nada impede. Né? Pode fazer isso, é uma tentativa, mas se ela levar isso para uma contestação, ela pode prejudicar. Então você pode fazer isso? Pode. Mas é um risco. É um risco que você está assumindo. Não vai resolver o problema, entendeu? Pode te gerar outro problema. Bom? Claro, claro, com certeza, doutor Diego, com certeza. Tirou fora da execução. Fez o agravo de instrumento, recolocação. Tá. Não, é que na verdade na faculdade de Direito nós aprendemos a ser agressivos, né? Tudo a gente implica, a gente bate, a gente xinga, a gente quer ganhar no grito. Mas as declarações são rasas, né? As fundamentações são rasas, são fracas. Você já pediu para sair. Então hoje já não existe mais nenhum conflito de interesses. Então foi uma alegação, mas essa alegação não vai dar em nada não. Você não vai ser condenado não. Só se fosse uma fatalidade jurídica, mas não vai ser não. Perfeito, perfeito. Você saiu no tempo hábil ainda. Então você não vai ser condenado não, pode ficar tranquilo, viu? Só se fosse uma tragédia jurídica, mas tragédia jurídica a gente resolve com recurso, né? Então não é o caso não, vai dar tudo certo, viu, doutor? Claro, claro.
posso ajudar. O que você precisa? Nós temos várias normas estaduais, né, e municipais. Então o interessante é você procurar um contador, em regra não tem impedimento, você consegue sim. Mas esse contador local, ele só vai conferir se existe algum impedimento, através de uma norma local. Mas provavelmente não vai ter não, você consegue sim. Não precisa, em regra não. Só se tiver uma normativa do estado, tá? Tá bom? Eu acho que não, Pelo menos até então não tinha, tá? Um grande abraço, viu? Tá bom, tá bom. Doutor Diego, eu estou à disposição, eu quero muito que você faça a minha pós de Direito Imobiliário, vai te ajudar, você vai adorar, você vai se divertir. A gente tem um encontro mensal uma vez por mês. Entra no site www.portaleso.com, faz os cursos gratuitos, mas com o professor você ganha um amigo aqui, tá bom? É maravilhoso. A hora que você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, é maravilhoso. Esse, ó. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.